São 14 horas e 5 minutos, o Duas a Três está de volta. Redação não é apenas mais uma matéria que cai no vestibular. Saber escrever, relacionar ideias, criar argumentos, propor soluções, são habilidades que são exigidas de nós o tempo todo. Se pensarmos no vestibular, por exemplo, como o início da passagem para uma vida adulta, podemos considerar a redação como uma amostra daquilo que faremos constantemente, como profissionais adultos, que é resolver problemas. Para falar sobre redação no vestibular, convidamos Elizabeth de Melo Massaranduba, coordenadora de redação e gramática do colégio e do curso Objetivo, e a Carol Evangelista Lopes, que é professora de redação e gramática do curso Objetivo. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Começando com a Carol. Carol, o que é mais importante numa redação? Como se fazer uma boa redação? Olha, o mais importante, a princípio, é você ler e compreender o tema, né? É muito comum que os alunos, na hora de interpretar o tema, acabem tangenciando um pouco o assunto a ser abordado. Então, uma leitura prévia, cuidadosa do tema da redação é extremamente importante para o aluno se situar, não é? Sobre a tese dele, o que ele vai defender, como ele deve se posicionar. Isso é extremamente importante. Mas eu queria saber, assim, antes, né? Isso aí já é a parte difícil que você está falando, defender tese. Professora, o que é uma boa redação? O que é uma boa redação? Escrever bem, porque eu acho que eu escrevo bem. É? Mas eu não sei se seria uma boa redação, eu não sei se eu tiraria uma nota boa. O que é uma boa redação? É você? É comigo? Pessoal, uma boa redação, em 30 linhas, ela tem que ter muitas ideias, ela tem que ser substanciosa. O aluno deve, primeiro, ler muito, fora de sala de aula. Ele tem que se informar, se atualizar através de jornais. Porque todo aluno que lê romances acha que porque leu muito, ele sabe escrever. O problema é que a dissertação no vestibular é um texto diferenciado. Ele lembra muitos editoriais de jornal. Ele tem uma tese, argumento e conclusão, como falou a Carol, mas para você chegar até lá, mesmo que você tenha muita leitura, você precisa ter contato com textos dissertativos, não apenas com textos de romance, textos narrados de outra forma. A dissertação de jornais, de revistas, de toda a mídia, com defesa de ideias, é o que deve ser lido pelo aluno, porque além dele entender o que é uma dissertação, ele também incorpora o vocabulário típico da dissertação. Não é um vocabulário comum, é como a gente disse, é uma defesa de ponto de vista, não é uma narração comum, ele não pode se colocar em primeira pessoa, né? Então, ele não pode se colocar em primeira pessoa, ele tem que tomar uma distância, ele tem que tomar uma distância do texto em terceira pessoa, ele tem que discutir como o editorial faz um editorial de jornal, em que os jornalistas, todos os jornalistas do jornal, assumem aquela opinião que está ali no editorial, e ela é escrita impessoalmente, não há envolvimento em primeira pessoa. Eles não podem jamais se envolver em primeira pessoa. Mas aí, por exemplo, ele pode se ler também os colunistas, porque os colunistas Sim, com também... certeza. Só que ele deve saber que os colunistas escrevem muitas vezes em primeira pessoa. Eu digo que eles podem, porque eles são jornalistas consagrados, né? Nós, da plebe, não podemos. Nós temos que nos distanciar do texto de alguma forma. E só lendo realmente textos dissertativos é que ele consegue uma boa competência para a redação. A gente até indica que eles, se por acaso não forem muito bem, que eles comecem a fazer cópia de editoriais, de temas interessantes que podem vir a ser temas de vestibular, que eles façam cópia. E alguns alunos realmente melhoram bastante com esse tipo de exercício. Você diz, por exemplo, quando você abre um Estadão, uma Folha, que tem aqueles editoriais... Isto. É ali? Bem, isso, exatamente. No primeiro caderno, na primeira página. Olha, que importante. Lembra que você falou para mim que você... Porque, até por conta da internet, que hoje em dia você tem as notícias ali na hora e tal... Eu falei, ai, Malu, eu sinto falta do jornal, tá? Ela falou assim, eu sinto falta dos editoriais, porque ali tem opinião, né? Tem. E para mim, que gosto de ver um lado e o outro, então eu lia um jornal, lia outro, então fazer esse contraponto para mim era importante para embasar a minha opinião.
Exatamente, porque o problema também é a informação, que eles não têm muita. Às vezes eles até entendem o tema, como está falando a Carol, eles têm uma dificuldade imensa, mas ele não tem assunto para colocar. Ele não leu, ele não acompanhou o que está acontecendo no mundo, ele não fez uma análise, digamos assim, eu digo para eles, filosófica a respeito da vida. Eles não se questionam a respeito da realidade. É típico da fase da idade, né? Então peraí, Então, pera um eles são pouquinho. muito jovens, né? Carol, você que tem, você também dá aula, né? As duas dão aula? Sim. Direto. Uhum. Carol, mas vocês dão livros para eles lerem. O próprio currículo dá livro para ler. Não fala assim, olha, leiam os jornais. Então, quando fala que a criança tem que estar, o jovem tem que estar embasado, como que vocês fazem? Além de ler os livros que precisam ser lidos, tem que ler os jornais todos os dias? Como é que você fala? Olha, eu sempre sugiro aos meus alunos essa leitura. Eu trago as leituras para a sala de aula também. Sempre que há algum espaço na hora de debater o tema da redação, eu leio artigos, leio os editoriais. Há sempre uma pastinha de redação nas unidades com também essa sugestão de leitura. E é extremamente importante que o professor, em sala de aula, né, incentive os seus alunos a lerem outras coisas, a saírem do lugar comum. Eles ficam muito confortáveis nessa leitura só na internet, só no Facebook, o que é fácil, o que é acessível, e esquecem de procurar outras fontes de informação. Carol, mas também nessa fase, né, onde todo mundo só lê as mídias sociais e esse convívio, né, muito com o online, né, como é que você faz para colocar um editorial de jornal? Colocar um jornal já é um tanto difícil. Você levar um jornal e entregar para um jovem, né? Aí eu acho que assim, deve ter alguma barreira. Mas um editorial ainda é muito mais... A demanda de vocês deve ser grande também para conseguir convencer esses alunos, não? Assim, mas sempre tem aquele que se interessa bastante pelo assunto, né? Instigar o aluno a ler e a procurar se reconhecer naquele texto é o papel interessante do professor, né? Debater com eles o assunto para levantar o interesse, né? Os nossos temas de redação, eles são sempre muito atuais. Nós renovamos todo ano, há uma seleção sempre procurando levantar esse interesse do aluno sobre o tema, né? Para assim ele se interessar pelo tema também nos editoriais, também nas revistas. E eles pegam o jornal com facilidade? Como é que é isso? Curiosa sobre isso. Posso responder? A gente corta os editoriais que são interessantes, recorta, leva para a sala de aula e os grupos, geralmente, as salas têm um grupo de WhatsApp, o WhatsApp, e um deles já fotografa o jornal. E eles todo dia? É um exercício diário? É quase diário. Quando a gente entra, a gente leva, por exemplo, da semana, uns 2 textos importantes, porque nem tudo que eles têm no jornal é importante que eles leiam. Por exemplo, eles não podem pegar a parte de notícias, dos acontecimentos, assim, sabe, que são... Factuais. Exatamente, factuais. Eles têm que conseguir ler a análise desses factuais. Quer dizer, o fato ocorreu, mas qual é a análise crítica desse fato? Eles aparecem exatamente nos editoriais. Então, em alguns outros jornais, às vezes um bom... por exemplo, alguém que escreve uma boa crônica, tem algumas crônicas reflexivas excelentes, então a gente recorta e leva, e eles costumam fotografar. Às vezes eu encontro um aluno fora de sala de aula e comento, professor, adorei aquele texto que você mandou, li, porque a gente incentiva, até a gente chama atenção e diz assim, olha, esse assunto é interessante, é sobre tal coisa, solta no ar aí qualquer negócio, para que eles se interessem e depois venham a ler. Realmente, alguns criam hábito, viu? Criam hábito de leitura, que é muito importante para a carreira futura deles também, né? Sabe se informar sobre os assuntos. Porque o que acontece em português é que não cai português. Cai a redução da maioridade penal, cai a legalização das drogas, cai um problema de violência no trânsito. Quer dizer, se ele não tiver leitura, embasamento para discutir isso, ele não vai conseguir fazer a redação. É leitura da atualidade. Então, eles estão exigindo que os alunos... Em tudo, né? Em tudo. Eu estava vendo, eu estava Exatamente. acompanhando de um teste, geografia, história, não tem mais essa, o mapa, não sei o quê, o Rio, não. A capital da Finlândia. Não cai mais nada disso, só cai exatamente. atualidade. Só cai atualidade. Em O que tá todas as acontecendo no matérias, mundo, não é? exatamente. Se eles não tiverem o hábito de acompanhar, porque, como você falou da internet, ali você só vê quase que a manchete. Você não tem o texto inteiro escrito. E Você às só vezes tem a preguiça de manchete. procurar os outros textos. Por isso Você que só jornal tem é a importante, manchete. Malu. Esse é o problema. O jornal é muito importante para eles. Vocês dão essa opinião, essa ideia, essa dica para eles terem jornal impresso?
Olha, eu entro em sala de aula já no começo do ano com o jornal. Eu já entro com o jornal na mão, mostrando para eles onde estão os editoriais, o que eles devem jogar fora, né? Que não vai importar, é melhor eles não perderem tempo lendo, e o que é importante. E alguns fazem a assinatura online. Mas não é igual. Mas, sim, o jornal vem inteiro na assinatura. Eles têm feito assinatura e têm lido até pelo celular. Olha. E a assinatura fica bem mais em conta sendo feita assim. Eles mesmos descobriram, eles dividiram entre eles, sabe? E alguns estão fazendo assim, em 2. Então, eles pagam por mês, né? Mas 2 leem. Tá? Eles dividem. Olha que legal. Muito interessante. Eles vão se virando, viu? Eles vão se virando, mas muitos adquiriram, né? Com o tempo, o hábito de leitura. E até falam com a gente, olha, professora, eu li um texto assim, assim, você quer que eu te traga? Porque às vezes é um texto que não deu tempo da gente ler, não viu? E eles trazem. Então, tem uma caroninha aí nas mídias sociais, né? Ele tem que pegar, tem que passar por aí, Aproveita a mídia social, exatamente, né? Exatamente, Carol. porque ler todo dia também jornal impresso é muito complicado, né? Ler todos os dias. Então, às vezes a gente indica, olha, tal dia sai alguém escreve, uma pessoa assim, assim, vale a pena vocês lerem. E eles às vezes compram, adquirem ou fazem essa escrita. Como é que você tem feito, Carol? E também por aí, né? Normalmente eu levo a revista ou o artigo para eles, ou tirarem foto no celular mesmo, mas eu sempre deixo uma cópia física para quem tem lá um tempo sobrando entre uma aula e outra, ou depois do almoço, eles vão e procuram a cópia física. Mas essa questão da tecnologia, eu acho que a gente tem que trazer como aliado. Sim. Né? Por mais que a forma como eles têm um acesso diferente a essa informação, mas eles cresceram com esse acesso. Então, eles já têm uma facilidade maior do que, por exemplo, eu teria em ler um texto digital. Eu prefiro o físico. Também prefiro. Mas eles preferem já, por uma questão de espaço, de tempo, né? Está no bolso, está acessível, é fácil. E para a gente é mais difícil, mas para eles, às vezes, é uma forma de aproximar aquela informação da geração deles. É uma ferramenta muito útil, muito útil. O que me chamou mais atenção quando eu pesquisei sobre redação, porque para mim redação era um tema e eu escrevi o que eu achava que era e pronto, né? Mudou bem. Redação livre. Redação livre, um tema, não, podia até ser o tema, eu desenvolvia do jeito que eu queria. Mas hoje a redação, ela tem que ter fundamentação, tem que ter argumentação e defesa de tese. Me explica isso, por favor. É o seguinte, a tese é o assunto de que trata o texto. A gente até explica para eles o seguinte. Dá um você exemplo, tem assim. uma proposta. Você tem uma proposta para falar a respeito da maioridade penal, redução da maioridade penal. Então, você começa, por exemplo, na tese, a escrever de tal forma que o leitor que vai ler esse texto não está sabendo que tinha aquela proposta. Porque a gente faz uma proposta com vários textos que nós tiramos de vários lugares para que ele saiba sobre o que ele vai escrever. Mas a hora que ele vai escrever, ele tem que escrever pensando que alguém vai ler aquilo daqui a um mês no jornal e não recebeu aquelas propostas. Então, na tese, ele tem que dizer qual é o assunto de que trata aquele texto. Ok. Então, ele começa falando, por exemplo, sobre a redução da maioridade penal. Explicando o assunto. Explicando o assunto, exatamente. E aí ele já pode começar a colocar, de alguma forma, qual é a opinião dele a respeito disso. Aí ele se coloca no texto. Aí mas pode. não em primeira pessoa. Mas como que faz isso? Como você faz? A redução da maioridade penal é algo, que não pode acontecer, ou que não deve acontecer nesse país, se considerarmos que, ele começa assim, se considerarmos que, segundo alguns psiquiatras, o lóbulo frontal só se forma a partir dos 21 anos, então o adolescente não tem condição de avaliar. Mas ele tem que ter informação de alguma coisa. Exatamente, esse é o problema. Cadê essa porque informação? Ele está embasado em alguma coisa. Tem que estar embasado em alguma coisa. Ou porque o aluno, ou porque ele sabe que o adolescente não tem condições de avaliar, por exemplo, a consequência dos seus atos. As consequências. O adolescente não tem essa noção. Ele acha que tudo que ele faz não vai ter problema, não vai acontecer nada com o que ele está fazendo. Então, ele pode pegar o carro do pai e sair feito um louco, ele pode fazer um monte de outras coisas. Ele se sente Deus, ele não consegue avaliar as consequências do seu ato. Então, a gente apresenta textos que já trazem algum tipo de informação nesse sentido, para que ele não tenha, assim, só o tema. Não existe isso. É dado toda uma proposta com alguns textos, às vezes com avaliação também, assim, dados estatísticos de alguma coisa, para que ele possa se basear. Mas se ele só se basear naquilo que foi dado na proposta e não tiver ideias originais, que a gente chama de autorais, a nota dele é
Muito prejudicada. Agora, isso exige um conhecimento, né, Carol? Que não é um conhecimento da noite para o dia. É um hábito de leitura. É o hábito de leitura, de recolher informação. Sem essas informações que se transformam em conhecimento, o aluno já vai ter dificuldade de primeiro se posicionar diante do assunto, em formular uma tese, e provavelmente vai ser um texto mediano. É aquele texto que vai tirar todo o embasamento, toda a argumentação do texto que foi oferecido para ele, da proposta de redação. E isso é extremamente complicado, né? Mas o que a gente tem que mostrar ao aluno é a importância do hábito da leitura, a importância de procurar outras fontes de informação, assistir o Café Filosófico, Exatamente. procurar Olha outros isso, filmes, olha outros que documentários interessante. para construir esse conhecimento. Agora, isso, por exemplo, para fazer um vestibular do Enem ou da FUVEST, um ano é suficiente? Se ele se informar durante um ano, lendo com frequência e tudo mais, ele consegue se preparar? Um ano muito bem trabalhado, não é? É um conhecimento da vida dele, então um ano pode ajudar muito, mas tem que se dedicar bastante Então, para ter essa variedade, né, de Então, mas informação. o objetivo, então, começa bem antes. Bem antes, eu acho que desde o momento que você... Desde a primeira, ele já tem redação no fundamental, mas a partir do ensino médio, no primeiro colegial, eles já fazem temas mais reflexivos, textos mais reflexivos. No segundo colegial, ele começa com uma crônica, mas depois, no segundo bimestre em diante, ele já começa com a dissertação, que é típica de 90% dos vestibulares. E aí ele faz temas no terceiro colegial muito voltados para o Enem, porque a gente tem que considerar que o Enem está praticamente dominando 90% das nossas universidades, né? É a passagem de vestibular para a maioria das universidades. E qual que é a diferença de estilo de redação dos vestibulares? É praticamente igual ou o Enem exige mais? É diferente, Carol, né? Vamos falar do Enem, então. O Enem, ele vai exigir do aluno uma análise crítica da realidade brasileira, né? É sempre Só brasileira. Só brasileira. Especificamente a realidade brasileira. Exatamente. Enquanto a FUVEST, ela já tem uma abrangência muito mais abstrata. Pode não ser é só- mundial, alguma coisa que Sim, aconteceu na sim. Inglaterra. Sim. Mas É sempre atualidade. Sempre atualidade, sempre um pensamento, algo que cobre mais do aluno, um posicionamento crítico do mundo. Não é? Exatamente. Enquanto o Enem é mais voltado para a intervenção na realidade. Olha a realidade, percebe o problema e pensa como modificar aquela realidade dentro do Brasil. Ele quer dizer, tem que, Malu, além de analisar o problema, eles têm que dar uma solução? Ou Esse é o Ai, problema. sim. É uma Tem que dar plataforma solução. política. É uma Isso não é plataforma uma redação, é uma política. plataforma. É uma plataforma política. A gente brinca com eles, porque pelo seguinte, eles têm que estar bem informados, obviamente, mas os temas, por exemplo, caiu no ano passado intolerância religiosa. Como combater a intolerância religiosa? Eles Isso têm que foi no falar de Enem? Brasil, foi no Enem. tá. Foi o tema, né? Como é que era caminhos para combater a intolerância religiosa. E ele tinha que falar sobre o tema e ele tinha que ter argumentos para defender isso aqui no país. E eles lembraram da Santa Inquisição, lembraram de Roma, Isso em lembraram 30 de um monte de- linhas? Exatamente. E esqueceram muitas vezes os nossos indígenas que foram catequizados na marra, né? Eles tinham que falar do problema dos negros, da religião afro, né? Eles tinham que falar de coisas do Brasil e demonstrar, através por meio de algumas notícias que eles tinham lido, se havia algum exemplo de intolerância religiosa acontecendo, e houve alguns casos. Então, ele tinha que mencionar isso e dizer quais seriam as formas de combater. Nossa. Tem que dizer quem vai combater, e tem que ser 2 agentes, não pode ser um agente só. Quem vai combater, o que vai combater e como isso vai ser feito. E tem que ser 2 agentes diferentes. Por exemplo, se ele fala do governo tomar atitude, que atitude é, como vai ser feito isso e tudo mais, e a sociedade. Se ele pegar 2 agentes comuns, que seria dois governos, por exemplo, o governo tem que fazer isso e tem que fazer... Ele tem que ter um terceiro agente, ele tem que apresentar 3 agentes diferentes, o que fazer, né, como aplicar isso. A solução. É isso? Solução. Isso. Intervenção, eles chamam de intervenção. Ações sociais. Ô, Elisa, e a Silvia até colocou isso na chamada, por que é que a redação tem esse peso tão importante? Porque já aconteceu, uma lei federal, né? Mas já aconteceu de gente passar num vestibular que é só xizinho e só para preencher cartão, e passar
simplesmente semi-alfabetizado no vestibular. Agora eles precisam da escrita para conseguir avaliar realmente a competência linguística que essa pessoa tem e qual é o grau, né, de lucidez dessa criatura que vai prestar vestibular. Quer dizer, o Você português, Isso. você saber o português, você conhecer, Isso. né, a própria língua. E demonstrar isso é competência na importante. língua, sabe? O discurso linguístico competente. É isso que eles querem. Então, também dá para você avaliar psicologicamente uma pessoa, se aquilo não tem coerência, se não tem coesão, sei lá. Coisas do tipo também aparecem. Porque se você faz uma prova que é só teste, e o Enem é assim, né? Verdade. Você só tem teste, como é que você avalia a competência dessa pessoa? E até o grau de maturidade, né? E a escrita, ela revela muito do ser humano, né? Revela muito, revela a visão de mundo e revela já a forma de enxergar a realidade, né? Eu brinco com meus alunos como as redações do Enem e da FUVEST são diferentes, e são diferentes com um propósito, que é selecionar perfis diferentes de alunos, né? Quando a gente olha para a FUVEST temas abstratos, ele está exigindo um pensamento mais científico, um pensamento que exija mais do aluno a formação de uma tese, né? Enquanto no Enem é mais a intervenção real, né? Olha para a realidade, vê como é, analisa a realidade. Então, São é temas mais próximo, sociais. são temas mais sociais. São mais sociais. E muitos alunos, eles, na verdade, eles vivem essas situações, né? Sim. Eles vivem esse mundo e mesmo assim eles conseguem se colocar de uma forma... qual tem sido o resultado? Porque teve uma época, eu não lembro que ano que foi, que assustou o governo, né? Muitos zeros em redação. Teve muita gente que não conseguia nem chegar na metade da redação. E hoje passou realmente, né? Preocupou a situação dos jovens do nosso Brasil quando começaram a olhar para a redação nos vestibulares, não foi? Exatamente. E a preocupação também tem outro viés. Muitos alunos agora precisam do Enem para entrar no vestibular. Mas houve um tempo em que os alunos queriam, por exemplo, uma FUVEST, que não usava o Enem, um Unicamp ou qualquer outra, uma Unesp. Então, eles simplesmente nem faziam a redação. Então, zerar a redação aí tem um peso diferenciado. Muitos realmente não faziam porque não havia interesse, tá? Porque a média das questões entra nos vestibulares, mas a média da redação não. Ela só entra naqueles vestibulares, naquelas universidades que usam apenas o Enem. Então, para alguns, não havia nem necessidade de escrever. E claro que se descobriu também que muitos alunos tinham problemas sérios, né? Alguns que corrigiram o Nordeste, corrigiram o Enem, comentaram que alguns alunos, no final de terceira série, né? Não sabiam o que era um parágrafo. Não sabia o que era um ponto final. Dureza, hein, tudo Elisa? embolado, você entendeu? Principalmente nesses sertões do país. Então, muita gente ficou chocada com aquilo, né? De não entender absolutamente nada do tema e contar sobre a própria vida. Coisas assim dolorosas, sabe? Coisas de miséria, de sofrimento. E desabafar, achando que o governo ia ler. E que o governo ia resolver. Né? Uma situação muito Quer dizer, complicada. absolutamente deslocado, né? Exatamente, do habitat, né? Exatamente. Mas deslocado, mas dentro da realidade dele, né? Exatamente. Ele aproveitou aquele momento da redação para desabafar o que ele vivia. Ele não Aquele estava olhando argumentação, nem Exatamente. solução, nem fundamentação. É. Ele simplesmente escreveu o que ele vive. Exatamente. Eles acabavam usando aquilo como um desabafo, né? Ô, Carol, e escrever realmente é treino? É treino. É uma prática semanal, daí para mais, né? Principalmente a dissertação de vestibular, que é algo que exige do aluno uma determinada estrutura, numa linguagem rigorosa, com a diversidade. Né? Concisão que eles não têm. O que seria? Eles são muito prolixos, então eles começam a escrever e varam 40, 50 linhas, só que você tem que dizer tudo em 30 linhas. Então, é muito complicada essa concisão. E eles, às vezes, começam, a maioria deles, né, Carol, começa assim. Nos dias de hoje, recentemente, atualmente... Bom, tira os advérbios. Exatamente. Começa tirando os advérbios. Já começa tirando os advérbios de tempo. E termina achando que, na conclusão, você tem que ter, portanto, ou em suma... Resumindo, Mas não tá falando a tua língua. É, que eu adoro. Tá falando tua língua. Ela vive falando isso pra mim. Silvia, não me põe advérbio, não me põe... Eu falo que eu não gosto de advérbio, eu não gosto de adjetivo, porque não pode, é sua opinião, não me interessa a sua opinião. É muito subjetivo, fica muito subjetivo, você não consegue fazer uma análise distanciada da situação, né? Uma análise mais, de forma mais objetiva e mais
digamos assim, lúcida, né? Como é que você não se envolve emocionalmente? Dependendo do tema, a gente fica até pensando, mas será que o aluno não vai se envolver? O ano passado, intolerância religiosa, acreditei que ia haver, né, proselitismo, que alguém ia fazer pregação religiosa da Bíblia, ou qualquer coisa assim. Mas não aconteceu, né, Carol? Aconteceram alguns, não é? Mas não houve tanta pregação, não. No sentido de pessoas De colocar posicionar, uma bandeira. Isso, puxar mais ou para o cristianismo, ou puxar mais para as correntes africanas, mas não houve. Houve um distanciamento maior do aluno. Agora, o objetivo, ele tem um sucesso, né, nos acertos de temas, né? Como é que vocês analisam isso? Como é que vocês escolhem os temas para passar para os alunos? É feita uma reunião? Ou vai pelo feeling, né? Do que vocês acham que pode cair, já com anos de tarimba, o que pode ser? Vai com o feeling, como você falou. Mas acontece o seguinte, o nosso problema é assim, a gente não repete temas. E às vezes, para o nosso azar, naquele ano, caiu o tema que a gente trabalhou ano anterior, dá uma raiva. Por exemplo, foi 2015 que você... Que caiu a violência contra a mulher, mas a gente já tinha trabalhado desde o segundo colegial, eles já tinham sobre a Lei Maria da Penha, toda a definição da lei, como é que começou essa Lei Maria da Penha, quem era a pessoa, né, que foi envolvida nessa Lei Maria da Penha, o que aconteceu na vida dela, tem tudo isso na parte de redação e ele tinha que discutir esse assunto. Então, o segundo colegial já sabia o que era a Lei Maria da Penha, já tinha feito redação. Terceiro colegial também, depois o curso também, né, aí caiu. Mas caiu no ano que a gente tinha trabalhado? Tinha sido feito um simulado. Exatamente sobre a violência contra a mulher. Mas, olha, é um tema que pode cair hoje de novo, cair esse ano de novo, em outro vestibular. Não precisa ser o Enem. Eles repetem, pode. Elisa. Sabe por quê? Porque os problemas sociais não se resolvem. Não mudam muito. Não mudam. Então, você pode pegar, às vezes eu falo, gente, as crônicas de Olavo Bilac falando sobre prostituição infantil, final do século XIX, começo do XX. Se você usar hoje, você pensa que é alguma coisa que aconteceu ontem. Você entendeu? Então, como os problemas não mudam, os temas podem vir a cair novamente. Somente porque tem Unesp, tem FUVEST, tem vários outros vestibulares, e esses vestibulares podem de novo. O problema não foi resolvido, é um problema social, ele pode continuar caindo. Então, o foco, Carol, né, quando vocês fazem esse treino, é justamente os problemas sociais, sempre. Procuram... Para o Enem, sim, né? Para o Enem, para sim. o Enem e para os outros também, né? Qual que é a diferença? Eu e a Silvia ficamos pensando isso, assim, qual é a diferença de se preparar para um Enem e outros vestibulares? Tem? A diferença de tema é que o Enem sempre é algum problema social dentro da sociedade brasileira. A FUVEST é sempre um pensamento mais abstrato, sociológico, filosófico, né? E a estrutura das redações são tanto quanto diferentes. No Enem, o aluno sempre tem que elaborar a proposta de intervenção, enquanto os outros vestibulares você não tem essa obrigação. Não é? Quando o tema é muito próximo da nossa realidade, é mais confortável para o aluno terminar com uma sugestão de como mudar aquela realidade. Mas não tem essa obrigação de solucionar o problema como no Enem. Então é mais difícil o Enem. É mais difícil. Olha, o Enem, com a intervenção, eles talvez se compliquem um pouco mais, mas eu acho que é uma coisa tão mais real, concreta, você entendeu? Que eles até conseguem. O problema na FUVEST, por exemplo, o tema do ano passado, caiu um trecho do Immanuel Kant. Um trecho enorme de filosofia do Kant. Quer dizer, para o aluno aquilo é um susto, é um desespero, porque ele não tem nem ideias para aproveitar da coletânea, como acontece no Enem. Que ele tem alguma coisa ali que na coletânea já facilita o encaminhamento do texto dele. Não tem nada. Então, os temas da FUVEST, os temas mais abstratos, os temas mais filosóficos, como a Carol falou, são realmente muito mais complicados. Eles porque está fora da realidade muito. deles. Exato. Eles penam muito. Para eles, realmente, é muito complicado. Lu, você vai prestar FUVEST ou Enem? Qual que você prefere? Temas mais atuais ou temas mais filosóficos? Eu prefiro o Enem. Eu já prefiro atual. Para dar Não, pode dar opinião? Claro que pode. Então no texto eu posso dar opinião? Sim, se colocar em primeira pessoa. Ai, meu Deus, eu quero pôr em primeira pessoa. Não, você quero falar tem o que eu colocar. acho. A sua opinião tem que estar no texto. A Silvia vai zerar. Sabe o que a gente fala para os alunos quando eles dizem, mas professora, por que não pode dizer eu acho? A mim? Não pode. Diz, porque se o texto é seu, a opinião é sua. É claro que é sua, não é minha. É a sua opinião, não precisa se colocar em primeira pessoa. Outra coisa, você imagina em 30 linhas, seu aluno começa com advérbio, né? Começa a colocar, eu acho que me parece, segundo a minha opinião, ele já ocupou um espaço tremendo com
com linhas que ele podia ter usado para colocar ideias, para colocar alguma coisa interessante. Esse negócio em suma, concluindo também, ele ocupa um espaço, Tira sabe? Mas às que vezes tem ele que ser faz isso de propósito, substancioso. né? Ah, claro, para conseguir preencher as 30. Ou um caco, né? Você se faz valer Já desses... coloca principalmente, já enche metade Nossa. da linha. Isso, exatamente, com a letra bem grande, né? Bem esparramada. Olha isso, coloca com a letra bem É, principalmente, exatamente. atualmente. E falando em letra, uma coisa do Enem que é perigosa, que o aluno precisa ficar muito atento, é o fato de que aquela redação dele vai ser escaneada e mandada pela internet para os professores corrigirem. Se a letra for minúscula, miúda, sabe aquela letrinha que junta Porque revela tudo? a personalidade mesmo. Né? Além disso, mas revela, mas qual é o problema? O professor não lê. Não consegue ler Ele direito. não consegue ler direito pela E aí internet. zera? Ele vai dar nota pelo que ele entender. Então, Você- também isso vocês têm que trabalhar, letra. Também a letra. A letra tem que ser legível, né? E não adianta... Pode ser horrorosa, mas tem que Tem ser que ser legível. Mas letra de forma? Não tem problema. Tem que ser legível. Sendo legível, Eles ficam, mas eu misturei a letra de forma com a letra cursiva. Não tem problema. Isso não importa, desde que o professor consiga ler, a pessoa que vai corrigir consiga ler. Quando a gente tem uma letrinha muito apertada, miudinha, você passa no scanner, fica um borrão na tela. Fica Vocês um borrão. fazem essa simulação, não? A gente, chega nesse muitos nível. professores corrigem o Enem. Então, os professores que corrigem o Enem, que trabalham no grupo da gente e corrigem o Enem, eles avisam. A gente vive falando para eles, olha, cuidado, para fazer uma letra mais legível, um pouco maior, sabe? Para conseguir que o professor... Porque senão ele vai dar nota pelo que ele entender. Ele entendeu meia dúzia de palavras, vai ser aquilo. Nossa, o desafio é total, né? Para o aluno nessa idade que vai prestar, seja o vestibular que for, né? É um Exatamente. desafio porque, né, por exemplo, ele tem que ler jornal que não é do feitio dele, feitio né? dele. É. Tem que ler, ter letra bonita, ele quase não escreve, ele digita. Exatamente. Silvia, ele Não, tem que ter... Cante, Silvia, você tem que ler os filósofos, você tem que saber dos filósofos. Não, não quero fazer FUVEST. Quero fazer FUVEST. Não, mas o que eu achei mais impressionante para mim, lógico, as crianças vão lá e elas leem, mas a importância deles entenderem e argumentarem. Então, às vezes, até eu vejo alguma coisa com a minha filha, o que você acha disso? E ela já está formada. Às vezes ela para, nós mesmos, né? Às vezes conversando, Exatamente. dar opinião sobre aquilo que está acontecendo. Não o que eu acho, mas se inteirar, né? E saber o que está acontecendo, para poder argumentar, para poder dar uma solução. O que você faria aqui nesse caso? Esse problema social, não é assim que tem que ser? E eu acho muito complicado você exigir de adolescentes nessa faixa etária que eles também apresentem essas soluções, como você disse, né? Não tem A complicação do Enem. maturidade, Lisa. Eles não têm maturidade intelectual, eles não têm maturidade. E depois eles ficam paralisados diante da proposta, sabe? 16, eles ficam 17 anos. desesperados. Mais ou menos essa faixa etária, 17, 18. Então, o que a gente pede para eles? É mais ou menos isso, né? Leiam o tema, façam a prova, no meio da prova faz o rascunho do tema, porque enquanto você está fazendo a prova, que são as questões, o seu cérebro está trabalhando, porque às vezes a gente não encontra a solução para um problema, para uma coisa, e quando você para, menos você para e fala, nossa, por que eu não pensei nessa saída? E eu falo para ele, o cérebro continua funcionando e trabalhando, tentando encontrar alguma saída para aquele tema que você leu ali, apesar de estar ocupado com outras coisas, né? Então, é melhor começar com a redação, não? Começa a ler a redação, lê o Lê tema, o tema, lê a prova, vai fazer fazer na a prova. prova. No meio da prova, faz o rascunho, porque você está cansado, são 90 testes no Enem, com textos. Cada teste tem um texto. Você imagina o que isso representa para o aluno. Para no meio, fez as 40 primeiras, faz o rascunho da redação. Volta a fazer e passa limpo depois, porque você vai tomar uma distância do seu texto e vai ser uma distância crítica. É nesse momento, depois de 2 horas que você fez o rascunho, que você consegue pegar alguns erros, alguma ideia incoerente, aí você passa teu texto a limpo. E às vezes, né, Carol, durante até o próprio teste em si, você pode até ter ideias, e a verdade é que muitas vezes eles dão algumas sugestões dentro das questões, não é isso? Nos últimos 2 anos, aconteceram na prova de humanas aparecerem textos semelhantes ou com ideias que o aluno poderia aproveitar na redação. Dá Esse dica, ano, Malu. Olha, e também, quando o aluno está sem inspiração, como é que faz para despertar a inspiração no aluno?
Boa pergunta. Nossa! Começa a chorar, né? Porque tem que argumentar, tem que fundamentar, tem Pois que é, defender. mas ô, se você pegando uma carona nessa resposta da Elisa, é interessante, por exemplo, deixar o texto de lado um pouco é uma técnica. Eu escrevo livros também e eu uso muito isso. Deixo ali, Descansando. você pensa que você está descansando. Eu vou Mas lá, você tá faço outra reformulando, coisa, de repente Vem uma ideia. o cérebro é, Às vezes até tomando incrível, banho, né? às vezes eu tenho É, ideia. exatamente. Deixar o texto descansando, mesmo que ele fique ocupado fazendo as outras questões, de alguma forma, né? Isso colabora. Por Ele já exemplo, sabe o tema. É. Então aquele tema fica, isso. Isso, fica e parece que o cérebro vai funcionando e tentando encontrar alguma saída para aquela situação, porque ele se assusta, né? Na leitura do tema, ele se assusta um pouco. Porque ele começa a pensar que ele não sabe nada a respeito daquilo. Ele sabe muita coisa. Por quê? Porque ele teve geografia, ele teve história, ele teve muita informação em textos que foram passados para ele, porque todos os textos que a gente usa, seja na filosofia, seja na língua portuguesa, tem sempre informações. Então, ele de alguma forma, ele sabe aquilo, ele conhece. Ele só na hora que ele se assusta. Depois tem ele que fazer até a conexão, né? Exatamente. O que você tem que trazer da geografia, das leituras que você fez, livro que leu, filmes que assistiu, tudo isso ele pode usar como exemplo, como argumentação no texto Olha dele. que bacana. São outras áreas do conhecimento. E na hora que ele vê o tema, ele acha que aquilo é só português, ele não sabe por onde ele começa. Trava. Até letra de música, quando bem argumentado dentro do texto, é conhecimento. Né? Por exemplo, você trabalha alguma música que te chama a atenção, porque você usa para... A gente tem várias letras do Chico Buarque, do Caetano, que dá para a gente correlacionar com os problemas sociais, que se o aluno conseguir ligar isso na redação... Se diz citar, Citar, como tá, dizia... com argumentação. Dentro da Olha, letra. como dizia Olha. Chico Buarque, não sei o que, não sei o que, Exatamente. não sei o que, é assim? Exatamente. Ganha pontos, né? Uma letra de música, citar um filme, uma personagem de um livro que de alguma Olha, forma, que você entendeu? lindo. Isso Corresponda. demonstra Nossa, a capacidade demonstra intelectual dele. Exatamente. E de correlacionar, né, esses enredos com o assunto abordado. Eu lembro de uma redação que abordou o enredo do Dom Casmurro, da Capitu, e a questão feminina, né? E abordando como a visão, o questionamento de se Capitu teria traído ou não é? Era um resultado da visão machista do Bentinho. Então, isso já mostra uma análise do enredo, do conhecimento de vida do aluno. Nossa, sensacional. E que isso vai remeter ao futuro também, né? Porque hoje, né, até todos nós que somos formados, até hoje se discute essa questão da Capitu, né? Uhum. Ninguém sabe se traiu ou se não traiu, né? Mas está na leitura de quem Exatamente. lê o E livro, fazer né? essa correlação, né? Estabelecer essa relação com um tema que fala de feminismo, violência da mulher e o machismo do brasileiro, é fantástico. Quer dizer, isso numa FUVEST, por exemplo, eles dão até uma pontuação para originalidade e tudo mais. Olha, originalidade, Silvia, olha que interessante. Porque o aluno tem que tentar estabelecer com outras áreas do conhecimento, né, a argumentação dele. E geografia dá muita coisa para ele, história, tanta filosofia, sociologia que ele tem. Ele pode trazer a muito base, disso para a redação. Para a redação. É que às vezes na hora do desespero, né, eles não conseguem se lembrar mais, por exemplo, da intolerância religiosa, que eu até comentei com eles depois. Falei, gente, vocês não lembraram da casa dos índios, os indígenas brasileiros, né? Que é um tema que pode até cair esse ano, por exemplo, sobre os indígenas. A questão indígena está muito aí, né? Pode ser tema para este ano. A gente tem violência no trânsito, a gente tem prostituição infantil, tem tanto tema que a gente até relacionou alguns aqui que poderiam vir a cair, mas a gente vai fornecendo subsídios para eles. E a aula de geografia e de história também traz muito, quer dizer, na hora que vai falar sobre intolerância religiosa, ele tinha que lembrar dos nossos indígenas de alguma forma e falar da catequese forçada, né, para os indígenas, falar da religião afro que não foi respeitada, de como eles trabalharam isso, como eles, de alguma forma, tentaram, né, superar essa situação. Isso tudo tinha que aparecer. E é aula de história, aula de geografia. Alguém falou sobre isso em algum momento. Ele tem que trazer esse conhecimento para incorporar a redação dele. Olha, se você acertar o tema da redação, você, por favor, Volta. já é convidada para vir aqui no programa falar. Certo, a gente não sabe, é tanta coisa, está acontecendo tanta coisa. Que até vocês Tudo ficam... Arriscaria um colocar palpite, não? Tudo possível. Nós pensamos muito na questão indígena, que esse ano foi uma questão séria. Nós pensamos na cultura africana, que tem que ser incorporada
A questão da apropriação cultural. A apropriação cultural é também. E da questão africana, assim, que talvez aulas sobre história, eles estão querendo incorporar a história africana, né? As aulas do programa do ensino médio. Tem muita coisa acontecendo. A gente fez um levantamento aqui. Tem o desarmamento, a revogação do Estatuto do Desarmamento, a transição demográfica, que é um assunto muito sério, exatamente porque a gente está com esse problema aí da Previdência, né? Então, é um assunto muito sério, nós estamos envelhecendo, pessoas jovens não estão no mercado de trabalho, como é que isso vai... Essa transição demográfica é um assunto que pode cair em algum vestibular. Que tema bonito. Já caiu, transição demográfica. Isso, já caiu há alguns anos, quer dizer, alguns temas você fala, nossa, mas isso já caiu há 10 anos sem que... Mas Na o problema Unesp, continua. O problema continua, pode de novo voltar à tona, com outros textos, mas a temática é a mesma, o assunto é o mesmo. Tá certo, meninas. bem. Eu quero agradecer a Elizabeth de Melo Massaranduba, que é coordenadora de redação e gramática do Colégio e Curso Objetivo, e Caroline Evangelista Lopes, professora de redação e gramática do Curso Objetivo. Muito obrigada, meninas. E voltem. Obrigada pela aula, viu? Pela aula.